também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para te ver sofrer, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Evangelho de Marcos. Não é esse Marcos, não, é o outro Marcos. Não? Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Vamos ler o versículo 29, 30 e 31. Marcos, capítulo 1, versículo 29, 30 e 31. Amém ou misericórdia? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler todo mundo junto? Eu sei que tem traduções diferentes, tem versões da Bíblia diferentes, mas a gente possa ler todos juntos. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Esse texto, meus irmãos, eu venho lendo o livro de Marcos há alguns dias, e esse texto me inquietou, esse texto ficou na minha cabeça, e eu não estava entendendo o que é que ali estava se passando, porque uma coisa interessante na leitura da palavra é que quando nós lemos elas apenas superficialmente, ela vai se tornar difícil compreensão. Ela vai se tornar cansativa, ela vai se tornar chata. E sempre que você lê alguma coisa e não entender, tiver alguma palavra difícil,
Tem alguns professores que dizem que a gente tem que ler a Bíblia com o dicionário do lado, para poder entender aquelas palavras que estão contidas ali, para entender o contexto do que estava se passando. E o contexto de Marcos capítulo 1 é o início do ministério de Cristo. Cristo é anunciado através de João Batista, aquele homem bem exótico, né? E comia gafanhotos, bebia mel silvestre, se vestia de peles de camelo. Fico imaginando o João Batista assim, eu olhando para ele e, poxa, que cara bacana, que veste da C&A, que alimento aí do boi brasa. João Batista é um cara meio exótico para o tempo dele, mas é interessante que Deus chama cada uma pessoa peculiarmente. Mas Deus, meu irmão, ele vê segundo o coração. Deus, ele não olha como o homem vê, não é verdade? E aí, Jesus começa o seu ministério, prega ali na cidade de Cafarnaum, é perseguido pelos fariseus, e ele estava iniciando a chamar os seus discípulos. Aqui era o comecinho da trajetória de Cristo. E nesses 3 versículos, tem um aprendizado que eu tirei para mim, que os irmãos tentem, e que consigam extrair para cada um de vocês, nesses 3 versículos, 3 palavrinhas que saltaram aos meus olhos. A primeira está no versículo 29, ela não está contida no versículo 29, mas ela está intrínseca, que chama-se humildade. A segunda palavra está no versículo 30, que é confiança. E a terceira palavra está no versículo 31, que é serviço. Os amados estão vendo a primeira e a segunda palavra que eu disse no texto? Está aí no texto? Tá não. Tá não. Mas a aplicação, o entendimento daquela ação que aconteceu ali, diz respeito a essas palavras. Se nós pararmos e entendermos tudo aquilo que estava por trás daquilo, que a Bíblia ela não foi feita para a gente ler assim não, meu irmão, superficialmente não. Foi para a gente parar mesmo e o que é que esse texto está falando? O que é que esse texto estava mostrando aos seus leitores daquela época? Então que os amados prestem bem atenção. No versículo 29, nós vemos: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André, com Tiago e João. Meus queridos, eu vejo aqui uma coisa bem interessante a respeito de Cristo Jesus, que é a humildade. Como assim, meu irmão? Você está vendo humildade ali? Você está espremendo o texto para ver humildade? Então não. Vou dizer bem fácil. Na sinagoga onde Jesus Cristo estava, se fosse num ambiente hoje nosso, seria ali a Praça Lindolfo, né? O nome da praça ali? Da Liberdade, entupida de gente para ver um homem falar. Massa isso aí, né não? Massa, todo mundo ia gostar, sim ou não? Sim ou não? Claro. Oxe, quem não quer? Aí aquele mesmo homem, na outra semana, é convidado para pegar no culto de oração, que só tem 4 pessoas. Será que vai ser a mesma coisa? Será que talvez ele vai ter o mesmo entendimento? Será que ele vai com o mesmo vigor? Será que ele vai com a mesma roupa? Será que ele vai com o mesmo texto? Será que ele vai com a mesma visão que ele foi para o primeiro evento? É uma coisa interessante, né? É uma coisa bem interessante. Porque, meus amados, nós vemos isso hoje no nosso meio. Nós temos um culto de celebração no domingo que reúne 100 pessoas, 150 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas em algumas igrejas. Nós temos culto de oração que não se tem 10%.
do que se vemos no domingo. É porque no culto de domingo tem palavra, né? E no de oração não tem não, né? É isso, meus irmãos? Eu acho que falta o que não faltou em Cristo. A humildade de dizer que o Deus que é pregado no domingo aqui em cima é o mesmo Deus que é pregado na terça-feira aqui embaixo. E é o mesmo Deus que é pregado ali na esquina. E é o mesmo Deus que é pregado aonde for. Só que falta esse entendimento para cada um de nós. Falta essa noção. Às vezes nós imaginamos que não. O culto de ceia. Tem gente que não perde um culto de ceia. Tem gente que não perde um culto de aniversário. Tem gente que não perde um culto de celebração daquele top que a igreja vai estar lotada. O cara vem com a câmera. Minha igreja é massa. É, meu irmão, ela é massa na segunda. Ela é massa na terça. Ela é massa na quarta. Ela é massa na quinta, ela é massa na sexta, ela é massa no sábado, ela é massa nas viagens para campos distantes, onde a gente dorme no chão, no frio da cebola. Ela é massa onde a gente vai junto com as muriçoca. Ela é massa quando a gente vai lá para dentro de um sítio, dá estudo dentro de um bar. Ela é massa em todos os locais. Então nós precisamos entender e aplicar no nosso coração essa humildade que Jesus teve em pregar numa sinagoga cheia e aceitar o convite de pessoas que ele conheceu há pouco tempo e estar dentro do seu lar, pregando o evangelho. Então, essa humildade é algo que nós temos que buscar. Essa mesma humildade que se encontra lá em João capítulo 13, vamos dar uma passeada na nossa Bíblia. João capítulo 13, versículo 2, diz o seguinte. Todos acharam? João 13, 2. Amém ou misericórdia? Diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Cristo, meus irmãos, ele nos ensinou o que é humildade. Você já imaginou, eu estou falando de Cristo aqui, talvez esteja uma coisa meio assim, flutuando para você, né? Eu vou dar um exemplo agora. Chega ali naquela porta o excelentíssimo presidente da República. E aí ele chega aqui, não fala com ninguém, vai lá dentro, pega uma bacia com água, tira a camisa dele de mais de $300, a gravata de mais de não sei quantos dólares, e aí chega perto de um pezinho bonitinho desse, cheirosinho, é só lavar os pés dele. Cristo, ele fez o mesmo, sendo exemplo de humildade, sendo exemplo de servo, sendo exemplo para cada um de nós. Eu pergunto, você está disposto a lavar meu pé? Você está disposto a lavar o pé da sua irmã? Talvez os cônjuges não estejam dispostos a lavar os pés das suas esposas. Será que nós estamos seguindo o evangelho pregado por Cristo? Ou nós apenas temos falado, não vivido? A primeira coisa que eu aprendo nesse versículo de Marcos, capítulo 1, versículo 29, é que eu preciso cada vez mais de humildade. Eu preciso cada vez mais me parecer com Cristo. E dando continuidade, eu vejo no versículo 30 uma coisa bem interessante.
E diz o seguinte: e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Meus irmãos, naquela casa tinha algum problema? Perguntar de novo. Naquela casa tinha algum problema? Tinha. Qual era o problema? A enfermidade da irmã. Beleza. Sabendo do problema, os discípulos fizeram o quê? Falaram com quem? Falaram com Jesus, meu irmão. Porque a gente às vezes conta o problema a todo mundo e não conta para Jesus. Porque às vezes a gente procura solução em qualquer lugar do mundo, menos aos pés do nosso Salvador. Nós buscamos soluções no governo, nós buscamos soluções no nosso trabalho. Nós às vezes dizemos, não, eu estou nessa solução porque eu estou desempregado. Eu estou nessa solução porque eu estou desse jeito. Eu estou nessa solução, mas quando acontecer isso, aí vai melhorar. Vai não, meu irmão, vai melhorar quando você confiar de todo o seu coração que Cristo é quem provê tudo na sua vida. Porque sem Ele, nada consegues fazer. Eu entendi isso, meu irmão, de uma forma bem difícil. Eu queria ter entendido de uma forma bem fácil. Mas eu entendi que a minha vida ela não está pautada no que eu faço. Mas ela está pautada no que Deus quer para mim. Ela está pautada no que Cristo determinou para a minha vida. Eu não determino nada. Eu apenas sigo o caminho ao que o mestre mandar. Eu apenas sigo o meu pastor que me leva a pastos verdejantes. Não sou eu que vou, eu sou levado. E meu irmão, no Senhor Deus Todo-Poderoso. Confie, provérbio diz, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em seus caminhos e Ele, não você, não o seu emprego, não o governo, não o seu cônjuge, não o ministro que trabalha dentro da sua igreja. O Senhor endireitará seus caminhos, as suas veredas. Isso é buscar verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. O que é as demais coisas? É tudo. É tudo que não seja buscar o reino de Deus. É tudo o que não é buscar o reino de Deus. Porque eu fazendo isso, as demais coisas vão ser acrescentadas. Tem um hino bem interessante que ele diz: vem do alto, lá do trono do Supremo, ricas, copiosas bênçãos lá do céu, que se espalham sobre todo o globo terra, onde habitam os santos que vão receber. Confia no Senhor e ora de joelhos, com a face no chão. Constante, o teu tema seja buscar a Deus em oração. Isso é maravilhoso mesmo. Nós cada dia mais vemos a confiar nesse Deus. Verdadeiramente, entregar o nosso problema a Ele. Os discípulos aqui, eles tinham pouco tempo de caminhada com Cristo. Se você olhar o texto, Cristo acabara de chamar eles, de convidar eles para estar perto. Verdadeiramente, eles viram naquele homem o Messias. Eles viram naquele homem, verdadeiramente, o brilho do Deus Todo-Poderoso. Confiaram nele. Nesse momento, nessa hora, você confia. Confia no Senhor e clama. Porque ele disse que clama a mim e responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes, qual tu não sabes. Para finalizarmos, no versículo 31, tem uma coisa fascinante, que diz: então chegando a ela,
tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre deixou. Até aí, meu irmão, tá tranquilo, tá de boa, já viu isso acontecendo. Mas o finalzinho do versículo é show de bola. Ele diz, e o amado, assim que a irmã, a sogra de Pedro, ela ficou sã, ela estava pronta para o serviço do Senhor. Tem um hino do cantor cristão que diz que no serviço do meu rei eu sou feliz. Temos que servir a esse Deus com alegria, com felicidade, não chorando, não com tristeza, não com amargura. Nós temos que ler a palavra com apetite, com sede. Nós temos que orar fervendo. A nossa vida, meu irmão, cristã, ela tem que ser assim. Nós temos que impactar aquelas pessoas que estão lá fora. Nós temos que mostrar o Cristo que há dentro de nós, que mudou cada um de nós. Porque só assim, meu irmão, as pessoas vão crer verdadeiramente que esse Deus serve. Que esse Deus que os crentes pregam a todo momento, ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Analisando, Filipenses capítulo 2, diz uma coisa uma historinha bem bacana sobre serviço. Filipenses capítulo 2, diz assim, de sorte, capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, homem, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Morte de... Paulo não coloca aqui essa pitada, essa cerejinha no bolo, por acaso não, meu irmão. Ele não colocou isso aqui por nada, esse morte de cruz. A morte na cruz, ela era para crimes hediondos. E a morte na cruz, ela tinha 3 características. Ela era olfativa. Como assim olfativa? De longe você sentia um cheiro de sangue. De longe você sentia o cheiro da carne que estava no chão, depois das chicotadas dadas pelos soldados romanos. Ela era visível. Você via o sofrimento daquelas pessoas. Você via o choro daquelas pessoas. Você via a dor daquelas pessoas. E ela era audível. Você escutava. Você escutava todos os gemidos. É interessante que quando eu paro para pensar, eu fecho os olhos, eu vejo Cristo passando, chicotada, cruz nas costas, por mim, você. Foi tudo isso que ele passou. Esse servo derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário, está clamando a você nesse momento. Está batendo na porta do seu coração. Está dizendo, vinde a mim, todos vós, estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você, meu irmão, nessa noite, você entenda essas 3 palavras: humildade, confiança, serviço, porque ela tem que estar no seu coração diariamente. Diariamente.
Deus te cubra de graça, de misericórdia. E eu quero mais uma vez orar por você. Vamos colocar de pé, todos que estão aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse culto ao qual o Senhor permitiu que todos que estamos presentes aqui tivéssemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra mais uma vez, Pai. E assim também aqueles que estão nas suas casas, ouvindo através desse equipamento de mídia, Pai. Que essa palavra esteja presente no coração de cada um, Pai. Que o serviço cresça dentro do nosso coração. Que a confiança, ela seja cada dia mais abundante. E que a humildade, ela seja visível, Pai. Que cada vez mais o Teu nome cresça e o nosso nome diminua. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te cubra de graça e de misericórdia. Vão em paz, que Deus acompanhe. Você que está em casa, tenha uma noite abençoada.